E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira live e já está no ar a terceira aula, tá? Então, terceira live da terceira aula. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre método de estudo, tá? Vou falar para vocês quais são os principais pilares de um método de estudo, como é que você estrutura um método de estudo. Para quem está começando, para quem já está andando, para você olhar, como você consegue olhar se seu método está bom ou não. Esses vão ser os temas iniciais aqui da live de hoje. O Calixto falou, gostei da hipnose, show de bola, já foi lá fazer o desbloqueio, show, show, show. E a aula 3, para quem está entrando aí, deixa eu já ir falando, a aula 3 já está no ar, tá? A aula 3 da semana do concurseiro. E nessa aula 3 tem a dinâmica de hipnose. Então, tudo que a gente fez na semana do concurseiro, tudo que a gente preparou da sua mentalidade, tudo que você entendeu, é resumido nesse vídeo da aula 3 para a gente poder fazer o desbloqueio. Para aí sim você sentir o que é o poder do que a gente vai fazer, por exemplo, depois, se você quiser ir comigo, lá no curso, tá? Bom, vamos lá, tem uma coisa legal aqui, ó, que perguntaram, depois eu vou ler. Ó, leia o PDF fazendo resumo, vídeo aula. Acha perda de tempo? Não, não é perda de tempo, tá? Vou falar dos pilares aqui. PDF é algo que você, para mim, é a modernidade, né? Você pode levar um monte de livro. Não tá aqui o meu Kindle, mas isso aqui serve, ó. Você pode levar todo o seu material, tudo que você precisa estudar, você pode levar num tablet como esse, por exemplo, ou num Kindle, tá? Através do PDF. Então, ó, você está lá no médico, você tem que esperar 2 horas. Você pode pegar teu material e ir lendo aqui. E o que eu gosto muito deste, por exemplo, aqui que eu tenho até hoje, esse Samsung, é um Samsung que eu comprei há um tempo, é um Tab A, ele é super legal, é isso aqui, ó. Essa canetinha com esse negócio aqui, dá para você escrever como se fosse um caderno, dá para você grifar o PDF, dá para você fazer suas anotações, escrever do lado ali, você está fazendo uma correção de uma prova. Você pega teu livro que está aqui em PDF e anota. Então, por isso que eu falei esses dias, começando a falar um pouquinho dessa temática de método, por isso que eu falei esses dias a diferença entre escrever em papel e você digitar o teu conteúdo, o teu resumo, tá? A gente já vai falar que resumo é essencial, você tem que fazer, mas vamos falar dessa diferença rapidinho aqui. O duro é que tem estudos que falam que você escrever com a sua letra vai ajudar bastante você na hora de você fazer uma prova, na hora de fixar a matéria. Tem estudos que comprovam isso, tá? Na parte de pedagogia, muita gente observa isso. Por isso que hoje em dia, não sei como é que tá, mas antigamente você não aplicava, não deixava alunos levarem notebook e tudo mais. Quando a pessoa está aprendendo, ela tem que aprender a escrever com papel, tudo certinho, porque isso estimula mais a sua capacidade de pensar. Porém, a mobilidade que por um concurseiro tem, isso daqui eu não sei o que seria melhor, tá? Qual vantagem dessas duas seria melhor? Se você tem um pouco mais de retenção da matéria escrevendo com a mão, ou se você consegue ter a matéria toda com você em algum lugar aí, tá? Deixa eu ler aqui, eu já começo a falar, eu vou estruturar bem assim o raciocínio. Quando eu começar a falar, eu até desligo aqui os comentários um pouco. Deixa eu só esperar o pessoal ir entrando aí. Enquanto isso, eu vou lendo comentários aqui, respondendo o início e depois do final a gente faz perguntas e respostas. Durante a hipnose eu desliguei completamente, não ouvia nem a sua voz, mas voltei a ouvir no final e ao abrir os olhos do seu comando. Será que dormi? Perguntei isso no privado. Legal, Ruth, eu não lembro se eu mandei um áudio para você no privado, mas teve mais uma pessoa que fez exatamente isso. O que acontece, pessoal, é que com a hipnose, tem gente que entra muito profundo mesmo e não lembra, tá? Às vezes, quando a gente está fazendo hipnose de entretenimento, uma hipnose para brincar, vamos dizer assim, esquecer o nome, é um efeito parecido, é similar, e é legal você perceber como a mente humana funciona, né? Quando você faz esse tipo de hipnose, às vezes a pessoa nem lembra que ela brincou, ela nem lembra o que ela fez, ela não lembra o que ela viu, porque ela foi muito profundo ali dentro do subconsciente dela e ela acaba desconectando e não lembrando depois, tá? Isso é natural, chama amnésia hipnótica. Se você ouviu o comando para abrir os olhos, isso me indica muito que você conseguiu fazer a ressignificação, que você participou do processo. Eu contei na live de ontem, não sei se todo mundo estava aqui, ou se tinha alguém aqui ontem, que teve uma pessoa que gritou até, a filha depois veio falar e ela não lembrava de nada. Só que nos outros dias ela se sentiu tão bem, uma energia incrível, assim, que realmente o desbloqueio pode acontecer com você, mesmo que você tenha essa sensação de ter dormido, tá? Isso é muito comum acontecer. A pessoa fala, nossa, eu não ouvi nada, mas eu sei que alguma coisa mudou. Isso também é muito comum. Fiz a hipnose hoje, chorei muito. Legal, Carola, show de bola. É isso aí, tem que chorar mesmo. Foi para isso que a gente fez essa dinâmica. O Rafael, grande Rafael, prazerzaço tá aí, meu brother. Qual o melhor método de estudos para quem tem TDAH? Então, eu sempre falo isso, Luísa. Quem tem TDAH, muita gente hoje tem como que eu posso dizer, esse diagnóstico de TDAH, mesmo indo em médico. O Carlos mesmo que estava ontem aqui, que é neurocirurgião, também já me falou isso. Já conversei com diversos médicos, fora a experiência que eu tenho. O TDAH não é uma coisa que você tem um diagnóstico muito preciso. Você vai lá, você conta para o médico como que é a tua vida. Você não faz um exame, não tem um exame mais aprofundado. O médico vai dar um diagnóstico a partir das coisas que você conta para ele. Então, hoje em dia é muito fácil a pessoa ir lá e conseguir por exemplo, tomar Ritalina porque tem TDAH.
tá? Isso não seria legal. Claro que tem estudos médicos super ultra sérios, tem pessoas que têm realmente problemas de TDAH, mas eu conheço muita gente que vai no médico, consegue um atestado de TDAH para tomar Ritalina. E aí você vai acabar com você, porque isso vai te dar ansiedade, isso vai, tipo, a pessoa vai passar no concurso e depois ela vai estar toda fodida se ela conseguir passar, tá? A Ritalina não é um milagre. E para você ter uma ideia, tem muito remédio, inclusive isso é estudo, tá? Que tem um efeito placebo. Você toma aquele negócio e acha que você está ultra potente. Só que cuidado, porque a Ritalina tem efeito colateral e o efeito colateral dela não compensa. Você vai acabar com a tua saúde para poder tentar passar em um concurso, tá? Mas vamos voltar aqui. O TDAH. Eu tenho muito aluno que relata que tem TDAH, até por isso que eu estou dizendo isso. Eu nunca pedi para as pessoas me darem o atestado, tá? Então não posso falar com certeza se ela tinha ou não. Mas é igual você aqui, Luiz, né? Luiz Antônio. Igual você, Luiz Antônio, que me fala: olha, eu tenho TDAH, a hipnose vai funcionar comigo? A hipnose funciona muito bem para quem tem transtorno de déficit de atenção. Eu sempre explico isso. Ela não vai curar o teu problema de transtorno de déficit de atenção para a sua vida toda. Mas a hipnose ajuda você a ter rotinas. E quem tem transtorno de déficit de atenção, ou qualquer tipo de déficit de atenção, precisa de rotina. E eu sempre conto o meu exemplo. Tá? Eu tenho um alto nível de déficit de atenção. Não sei se eu tenho TDAH, nunca fiz o exame, mas eu tenho um altíssimo nível de déficit de atenção. Por exemplo, eu nunca sei onde eu deixei minha carteira nem a chave do meu carro. Nunca. É todo dia, ela está num lugar diferente. A Ana briga comigo 200 mil vezes aqui em casa, porque eu esqueço de fazer isso. Eu esqueço a luz acesa, se eu estou fazendo outra coisa, eu pego o elevador, desço no lugar errado, e por aí vai. Tipo, se eu estou focado numa coisa, desfoca de tudo. É muito louco isso. Então eu preciso ter rotinas, preciso ter um lugar onde eu chego e deixo minhas coisas. A partir do momento que eu desenvolvo essa rotina, eu paro de esquecer onde deixei minha carteira, porque ela está sempre no mesmo lugar. E a hipnose ajuda muito com isso, tá? De você conseguir estabelecer rotinas dentro do seu subconsciente. Por isso, a hipnose ajuda muito quem tem transtornos de déficit de atenção a entender que no momento que está estudando, é para focar no estudo, tá? E essa ligação que a gente faz funciona muito bem. Não quer dizer que vai resolver o teu problema de déficit de atenção, mas para o estudo tem uma evolução muito grande. Ela está falando que fez. Boa noite, galera chegando por aí. Já vamos falar de forma de estudo. Vamos lá. Bom, tem muito comentário por aqui. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a entrar então. Rodrigo, fiz a hipnose há pouco, estou me sentindo meio zonza. Claro, trabalhista, é normal, tá? Você acessou um outro nível do subconsciente, a mesma coisa se você dormir. Você vai lá para baixo, imagina você tá dormindo, alguém te acorda no meio assim, de você tá dormindo, e você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Sabe essa sensação quando você dorme muito profundo? É igual na hipnose. Quando você termina, pode ser, não é que isso acontece com todo mundo, mas pode ser que você fique ainda meio: opa, o que está acontecendo? Você está voltando ao normal, tá? Inclusive, semana que vem, quarta-feira, eu vou programar uma live com vocês para falar de ondas cerebrais. Acontece a mesma coisa com onda cerebral para quem usa. Quem está estudando com onda cerebral, quando levanta muito rápido da cadeira, sente tontura, fica meio assim, tipo, às vezes parece que tem, como chama? Vertigem. Por quê? Porque você saiu de uma frequência cerebral que estava estimulada, seu cérebro não estava se adaptando, ele estava estimulado a uma onda cerebral, e você saiu para uma outra muito maior de repente. Isso causa um wow, o que está acontecendo? E quem nunca fez, também pode ter uma sensação diferente. Pode fazer hipnose mais de uma vez? Pode, Camila, sem problema nenhum. Eu fiz, mas não me aguentei como precisava e teve um momento que não me concentrei como precisava. Preciso fazer de novo? Se você sentir que sim, Patrícia, pode fazer, tá? O desbloqueio, lembra? Esse é uma trilha de desbloqueio para quem quer estudar melhor. Tá? É uma trilha. Para você ter uma ideia, dentro do curso do Receita, a gente faz na fase inicial, depois da conversa consciente, que aí é técnica de coaching mesmo, para você poder identificar onde você está, a gente faz a parte do subconsciente, que é o desbloqueio mesmo de 7 dias, que é o método 7D do desafio. Tá? O desafio ele é uma coisa que é dentro do Receita. São 7 dias diferentes, com 7 áudios diferentes, 7 estímulos diferentes, envolvendo não só hipnose, mas com meditação. Então, não é uma vez, não é um ponto. Pode ter alguém que encoste uma vez em um áudio, fala: mudou minha vida, já era, desbloqueei. Só que tem pessoas que demoram mais, tá? Por isso que eu criei o desafio com 7 dias. Por isso que dentro do Receita, dos 8 passos do método, tem 16 áudios de hipnose diferentes lá dentro para você fazer. A gente trabalha com potencial, não só desbloqueio, mas também para potencializar, e assim vai. Galera, vamos combinar o seguinte? Eu vou parar um pouquinho o comentário aqui, vou fazer todo o conteúdo que eu programei para vocês sobre método de estudo, e aí a gente volta, tá?
como ter acesso e fazer essa hipnose? Está na semana do concurseiro, Everson. Você tem que entrar lá no meu perfil, ou tem no Stories, ou tem lá no perfil, aquele linkzinho azul que fica na bio. Você clica lá, assiste as 3 aulas. Não vai só na última, porque senão você não vai entender o que está acontecendo. Eu vou parar aqui os comentários, depois a gente volta nesse tema, tá? Eu vou jogar aqui tudo que eu vou de conteúdo, depois a gente volta para perguntas. Vamos lá. Peraí, senão também me atrapalha, que eu quero ler o comentário de vocês a todo custo, e aí não dá. Só dá para vocês darem coraçãozinho aí, se vocês quiserem, aperta aí, que eu vejo que está subindo o coraçãozinho. Maravilha. Bom, pessoal, seguinte, vamos falar sobre método de estudo, tá? Primeiro passo de um método de estudo é eu falei isso ontem, vou repetir, porque hoje é uma live mais sobre método, é você definir um objetivo. E quando eu falo definir um objetivo, não é o próximo concurso, eu estou falando da carreira que você quer prestar. Tá? Claro que existe estratégia. Tem gente que está no 4º ano da faculdade e pretende fazer magistratura. Você tem que entender que você vai ter que se formar, precisa de 3 anos de prática para poder prestar a prova. Tá? Agora tem gente que não, que quer prestar um concurso, por exemplo, de analista e depois de magistratura. Isso é estratégia. Mas eu estou dizendo assim, qual é o próximo concurso que você quer passar? Olha, o próximo concurso que eu quero passar é da PRF. Eu coloquei na minha cabeça que eu quero ser PRF e é esse concurso que eu vou fazer. Beleza, você vai mirar essa prova, tá? Nada de ficar mirando outras provas. E aí, importante, isso não quer dizer que você não possa prestar outros concursos. É diferente você estudar para um concurso e você prestar vários concursos. Você pode prestar o concurso que você quiser, até é bom para você ir treinar. Agora, o foco, o estudo diário, o que você está se concentrando, os seus simulados, eles são todos voltados para uma única coisa, que é o teu concurso foco. Rodrigo, posso estudar para 2 concursos? Se você tem mais tempo para estudar, para se dedicar, você pode. Se você tem pouco tempo, eu não faria isso. Porque estudo para mais de um concurso exige mais tempo de estudo, porque você vai ter que abranger mais matérias, vai ter que fazer 2 simulados diferentes, vai ter que uma semana fazer um, uma semana fazer outro, uma semana fazer um, a correção do simulado muda, tua cabeça tem que pensar diferente. Então entenda, a gente sempre vai sair de um ponto, partir de um ponto, que é o teu objetivo inicial, tá? Qual que é o teu objetivo inicial? O foco, o concurso que você escolheu. Se é PRF, não importa quantas provas da PRF você vai fazer. Você vai prestar todas que aparecerem da PRF. Não tem, não tô pronto. Apareceu, você presta. Porque às vezes demora para aparecer outra, tá? Isso tudo tem que estar dentro da sua estratégia de qual concurso você escolheu. Rodrigo, eu escolhi um concurso que só tem uma vez a cada 5 anos. Então você tem que ter a consciência de que quando você for prestar o próximo concurso é só daqui 5 anos. Você pode escolher um outro objetivo, não tem problema, tá? Quando o seu concurso nunca tem a prova, você pode eleger um outro objetivo, porque esse vai ser... Ou você aceita que você vai estudar 5 anos para isso. Você vai ser a pessoa melhor preparada, tá? Aconteceu com o delegado de Polícia Federal. Um monte de gente na época que eu estudava para delegado de Polícia Federal, ficou anos e anos estudando para delegado de Polícia Federal, esperando essa prova chegar. Esse é um outro panorama. Você, na hora de fazer a sua avaliação do concurso, escolher um concurso que talvez demore muito para chegar. E aí, você atrapalha todo o planejamento, ou aceita que vai ser assim e vai estudar até chegar a prova. Quando chegar essa prova, meu amigo, você está tão preparado que ninguém mais te pega. E aí tem um outro problema. Eu espero o meu edital abrir, eu não espero, como que eu faço? Porque como que eu vou saber quais matérias caem? Simples, você vai pegar as provas anteriores, fazer uma leitura dos editais, entender como funciona o edital. Quem nunca leu um edital, começou errado. É a regra do jogo. Você tem que saber a regra do jogo, tá? Você tem que saber como vai ser a tua prova. É inadmissível o concurseiro chegar numa prova e não saber que, por exemplo, a prova ia ser de 100 questões com 4 alternativas. Isso está escrito no edital, tem que estar escrito, tá? Tá falando certinho no edital como vai ser. Aí você vai saber treinar, você vai olhar para trás, ver os anteriores e vai se preparar para o próximo. E aí o próximo e assim por diante. Pode ser que mude tudo? Claro que pode ser que mude tudo, tá? A gente não está num mundo de certezas, mas a probabilidade aumenta de você ter sucesso. E aí você começa a prestar as provas anteriores, fazer simulados, tá? Agora eu vou entrar dentro da minha tríade para ficar organizado para vocês entenderem. Todo e qualquer método precisa ter esses 3 pontos, certo? Quais são os 3 pontos que todo método precisa ter? Você vai começar com resumo, depois você vai passar por revisão, depois você vai para resolução de questões. Vou falar de cada um desses tópicos, tá? Não importa se você vai seguir o método do Rodrigo, se vai seguir o método do Joãozinho, se vai seguir... Não importa, essas 3 coisas precisa ter dentro do seu bolo. O que vai mudar de método para método é como você vai fazer para sistematizar esses 3 pilares, certo? Isso a gente está falando de método. Lembra lá na Semana do Concurseiro, para quem não viu? A gente tem uma pirâmide que começa com a tua mentalidade. Se tua mentalidade não está pronta, não adianta você olhar para o método ainda. Você tem que primeiro olhar para a tua mentalidade, depois a gente vai falar de método e depois de material. Por isso que eu não vou chegar aqui e falar, olha, faz o cursinho A.
não vai adiantar. A maioria das pessoas não vai conectar com a matéria e vai acabar piorando o teu estudo. Você vai tentar estudar algo que você não gosta, por exemplo. Vai piorar, tá? Então a gente está no segundo degrau da pirâmide. Mentalidade, a gente falou muito na semana do concurseiro, em todas as lives até aqui, e agora a gente subiu um degrau, a gente está dentro de método. Todo método precisa ter essas três coisas, tá? Primeiro, anota aí, resumo, depois revisão, depois resolução de questões. Rodrigo, você sempre fala isso, e vou continuar falando até você entender, porque tem uma galera que não faz. Ah, eu perco muito tempo. Vamos entrar no primeiro. Eu perco muito tempo fazendo resumo. É o que eu mais ouço. Eu não gosto de escrever, porque perde muito tempo. Eu sou muito mais auditivo, então eu não faço resumo. Para começar a história, você não precisa só fazer resumo escrito, mas resumo escrito é essencial e entenda o fundamento. Por que você precisa fazer um resumo? Porque você precisa pegar um livro. Deixa eu achar um livro aqui, ó. Vem qualquer um aqui. Eita, voando tudo. Vamos pegar um livro aqui. Esse aqui, ó. Meu livro preferido de penal, tirando o meu livro de penal, né? Esse aqui, do Rogério Greco. Eu vou pegar isso aqui, um livro desse tamanho. Você acha que você vai conseguir, grifando, estudar isso aqui quando estiver próximo de uma prova? Claro que você não vai. Você vai precisar pegar isso daqui e deixar ele, mais ou menos, desse tamanho, ó. Ou menor, tá? Você vai resumir para ele ficar bem pouquinho para você poder estudar. Esse é o objetivo do resumo. Você pegar o material raiz, anota isso, aqui chama material raiz. Você vai pegar o material raiz e vai reduzir o material raiz para fazer Nutelinha, que são os seus resumos, tá? Essa é a ideia de você resumir. Você precisa fazer isso. Então, o primeiro ponto, a essência do resumo é você pegar o material raiz e deixar ele cada vez menor, beleza? Tá, para que eu estou fazendo isso? Para você atingir o bloco 2, que é a revisão. Sem ter um material seu, você não consegue revisar. Sem revisar, meu amigo, já era. A curva do esquecimento vai matar você. E eu esqueci de baixar a imagem da curva do esquecimento para poder mostrar. E se eu for procurar, vai demorar muito. Depois eu vejo se eu consigo acessar aqui a curva do esquecimento e mostrar para vocês. Mas vamos continuar. Resumo, falando ainda de resumo. Você pode fazer um resumo por áudio. Ninguém faz isso, isso é incrível. Se você entrar dentro de um método que chama SQ3R, depois você pesquisa aí. É um método que todo mundo fala, olha, o método que mais funciona é o SQ3R. É um método americano que eles começam a falar que você tem que surfar a matéria, que é dar uma olhada primeiro, assim, tranquilo. Aí tem o Q, que é question, você vai perguntar sobre essa matéria. Depois dos 3 R's, você vai revisar, rever e... read. Você vai ler, que aqui não encaixa porque é inglês, tá? Você vai ler, rever e... resumir e rever. Os 3 R's que eu me perco aqui no final, mas a essência é essa. Só que você entende que isso é um método, primeiro, que foi desenvolvido fora do Brasil. Tudo que vem de fora do Brasil, quando a gente fala sobre concurso, você tem que colocar uma pulguinha atrás da orelha. Por quê? Porque lá eles não têm concurso como a gente e eles não estudam como a gente para um concurso. É diferente. O Brasil é um dos únicos lugares do mundo que tem concurso público da forma como tem aqui. Tá? São poucos países que aceitam esse tipo de prova para seleção. Então ninguém estuda como a gente estuda aqui com este objetivo. Claro que eles estudam para outras coisas, tá? A forma da aula deles, inclusive, é diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o professor serve muito mais para tirar a sua dúvida do que para te ensinar o conteúdo. Eles mudam um pouco a lógica. Você vai entender na aula anterior o que você tem que estudar, você vai estudar na sua casa e você vai solucionar suas dúvidas com o professor. Por quê? Quando você procura, quando você tem dúvidas, quando você tem problemas relacionados ao estudo, você começa a ativar uma parte do seu cérebro que vai tentar buscar a resposta. Então olha só que legal. Por que eu falo para você que o método tem que ter essas 3 coisas? Quando você faz simulado, que a gente falou lá no aquecimento e está disponível no YouTube para você, chama Vai Reprovar o vídeo. Quem não assistiu, vai lá no YouTube e assiste. A gente falou sobre o simulado. Quando você faz um simulado, que é o terceiro pilar aqui, que é a resolução de questões, eu vou falar mais sobre isso nessa aula também, você simplesmente está colocando no seu cérebro aquela pulga atrás da orelha, de ir buscar a informação depois. Então muita gente me pergunta assim, Rodrigo, mas eu não estudei nada da matéria. Como que eu vou fazer um simulado? Justamente para deixar teu cérebro louco e achando que ele precisa buscar aquela informação de qualquer forma. Quando você for estudar, você vai olhar para aquilo e vai falar assim, poxa, olha aqui o que caiu na prova X, olha aqui o que caiu na prova Y. E aí, quando você chegar na parte da matéria que caiu no teu concurso, meu amigo, vai dar uma explosão assim, ó, buf, na sua cabeça. E aí você fala, pô, eu preciso aprender isso aqui de qualquer jeito, porque caiu na prova. Você entende que o seu subconsciente tá soltando uma luzinha, piscando assim em azul, para que você olhe para o material com mais cuidado? O simulado traz isso para você. Eu precisei tocar nessa parte aqui de resolução de questões em resumo para você entender a importância disso, tá? Quando você estiver passando pelo seu resumo,
passando pela leitura do material raiz para transformar ele em Nutella, você vai anotar, isso caiu em tal prova, ou você vai buscar no livro, quando você está resolvendo as questões, e anotar isso, para na hora que seu cérebro vê aquela marca que você faz, já vai falar sobre isso, você vai pegar ela e guardar, tá? Então vamos voltar aqui no resumo para eu não perder a sequência. Você está falando sobre resumo. E eu entrei no método SQ3R por quê? Porque tem uma coisa ali dentro que você pode fazer que é fantástica, que é você ensinar outra pessoa, tá? Um dos passos do método do SQ3R é você ensinar alguém. Você pode ensinar de várias formas, tá? Você pode explicar o que você aprendeu. Eu estou tentando lembrar como que é a palavra em inglês que eles utilizam. Depois eu pego, ou então, a Dani tá aí, Dani, depois você pega e já deixa pronto. Quando eu liberar o comentário, você coloca aí para mim o que é o SQ3R. É certinho as etapas dele. Bom, o ensinar, que é o que você vai mais aprender, se você olhar um gráfico de aprendizagem, como que eu mais aprendo? Ensinando alguém. Tá? Porque quando você ensina, você tem que ter estudado a matéria, você aprende 2 vezes. Tá, Rodrigo, mas eu tenho vergonha, não posso ensinar para ninguém, como que eu faço? Você vai pegar teu celular, você vai pegar um fone que nem esse aqui, colocar na tua orelha, fazer o teu resumo, tá? Fez lá teu resumão, bonitão, pegou o material raiz aqui, ó, resumiu, colocou em 3 páginas. Pode ser na hora que você acabar, pode ser na hora que você for revisar, não importa. Você vai pegar aquelas páginas e vai explicar elas para você com o fone e você solta o play ali no celular e explica para você mesmo. E aí você vai pegar esse fone, enfiar no ouvido e ouvir 200 mil vezes a mesma explicação. Quanto mais difícil for o tema para você, mais você vai ouvir, tá? Aquele mesmo tema. Inclusive, se você quiser uma ajuda aqui, existem programas que fazem isso, que são programas de repetição espaçada. O mais conhecido para estudo de línguas é o Anki, tá? Chama Anki, A-N-K-I. Você pode usar o Anki para estudar, inclusive é um dos módulos do meu curso. Na verdade não é um módulo, é um bônus do meu curso, que eu disseco o Anki. Eu mostro como você vai encaixar o Anki no seu material de estudo, por exemplo. Tá? A gente vai usar uma linguagem de computação para poder dar uma eficiência no teu resumo. Você pode ou não fazer isso, por isso que ele não está dentro do meu curso, porque é algo opcional. O Anki é uma forma de você potencializar, tá? Chama Anki, A-N-K-I. Bom, então você pode explicar isso em áudio, você pode colocar o áudio dentro do Anki. Se você não souber aquela questão, você bateu o olho ali no tópico. Falou, esse tópico eu não lembro. Você dá play no áudio, ouve o áudio, e aí você classifica se aquilo foi difícil, fácil, se você lembrava ou não lembrava. E aí, conforme você classifica, ele vai trazer para você, tá? Mas a gente ainda está falando de resumo. Então você pode fazer o resumo escrito, você pode fazer o resumo escrito com áudio, você pode fazer o resumo só em áudio, mas toma cuidado. Um resumo só em áudio é mais difícil você acessar uma parte específica da matéria. Então vamos supor que lá no teu concurso caia um tópico específico da sua matéria. Se você não faz isso daqui no seu resumo, ó, se você não faz essa parte aqui no seu resumo, que é o índice, e todo mundo deixa para lá isso aqui, o sumário, o índice, essa é uma das formas que seu cérebro mais consegue fazer o que é chamado de etiquetação mental. Então você vai colocar isso aqui no seu resumo. Você vai deixar umas folhas antes, se você usar fichário melhor ainda, e você vai etiquetando mentalmente quais são os tópicos e onde eles estão. Porque na hora que você precisar estudar para uma prova, você acha com uma velocidade muito grande, tá? Claro que você pode fazer isso com áudio também. Você pode ir explicando em áudios curtos, dando stop e nomeando cada um dos áudios. Vai da sua organização. Isso é uma dica fantástica para você ouvir no carro. Inclusive, hoje em dia, o Spotify você pode subir. Como eu subo minhas aulas, eu não subi todas ainda, mas assim como eu subo minhas aulas de penal no Spotify, você pode criar o seu Spotify e subir. É só você nunca falar para ninguém colocar um nome esdrúxulo lá. Ninguém nunca vai achar o seu Spotify. E você pode ouvir pelo Spotify, por exemplo. Então você paga um aparelhinho que vai deixar todas as suas aulas lá dentro. Você pode... paga lá a versão dele. Não sei quanto custa a versão dele lá, ou se dá para baixar na versão gratuita, também não sei. Eu tenho a versão dele paga porque eu gosto de ouvir minhas músicas por lá. Você pode baixar os seus áudios no seu celular através do Spotify. Olha que coisa bacana para você fazer um resumo, para você estudar, para você ouvir enquanto você está no transporte público, para você otimizar o seu tempo. Entenda, se você vai fazer um resumo assim, isso não quer dizer revisão, tá? Isso quer dizer que você está aproveitando o seu tempo para estudar um pouquinho mais. E aqui a gente vai entrar em conflito com uma coisa que você tem que tomar cuidado. Não é se expor a todo segundo, não é não descansar. É aproveitar o momento que você está dirigindo um carro para colocar uma matéria ali para ouvir. Tá? Isso não entra na sua hora líquida, você não vai contar isso como hora líquida, nada. É só um aprofundamento da matéria. Beleza, resumo então, você já entendeu por que você tem que fazer. Você precisa condensar a matéria. Quando chegar lá, faltando um mês para sua prova, quando abrir o seu edital, as pessoas vêm e me perguntam, Rodrigo, abriu o meu edital, como que eu organizo um estudo? Está errado já, você já devia estar organizando esse estudo. Seu estudo já devia estar vindo organizado. Quando abrir o seu edital, é hora de você pegar os seus resumos, saber o que mais cai, porque você já classificou isso através dos simulados, e começar a estudar aquilo que mais cai. Porque a probabilidade de você acertar na prova e estudar um mês antes da prova aumenta demais. Agora a pessoa não. Ela quer comprar um de tal esquematizado que alguém estudou as provas anteriores para mostrar para ela o que mais cai,
para ela só estudar o que mais cai e ir para a prova fazer a prova. A probabilidade disso funcionar é a mesma que você estudar sozinho. A única coisa que pode acontecer é que, às vezes, você estudou um assunto ali antes da prova. Só isso. Se alguém esquematiza por você, seu cérebro nunca vai estar alinhado com os materiais que você está estudando. Porque você não sabe o que é importante. Você não fez as provas. Você não instigou o seu cérebro a querer estudar aquilo. Você simplesmente está tentando pegar um atalho que não funciona. Esse atalho não funciona, tá? Eu sou muito contra edital esquematizado por conta disso. Se alguém esquematizar um edital para você, não funciona. Você tem que esquematizar o seu edital. Vai ser mais difícil? Vai. Vai doer mais? Vai. Você vai ter que fazer provas e simulados? Vai, mas você vai aprender muito mais. E é isso que importa no final das contas. No final do dia, importa quantos pontos você faz em cada um dos simulados. E não se você estudou a matéria que caiu. O que adianta você estudar a matéria que caiu, mas você não aprendeu aquela matéria? Né? Muita gente também quer ter velocidade nessa hora. E aqui entra o resumo. Não adianta você estudar 10, 12 páginas de um livro e falar, nossa, olha, eu estudo 12 páginas por hora. 12 páginas por hora é muita coisa. Você está acelerando numa curva absurdamente. Tá? Curvas têm que ser feitas devagar. Você precisa ter uma qualidade no seu estudo. Eu acho que na minha conta, eu estudava, se eu conseguisse, 5 páginas de um livro por hora. Era bem pouquinho, porque era tudo anotado, eu resumia ao máximo, eu entendia o que estava ali. Meus resumos, eu queria pegar, que está lá em Bauru, meus resumos, não está aqui em Campo Grande. Mas eu queria te mostrar no meu caderno. Eu nunca tive um caderno tão organizado quanto na minha época de estudo. Vocês já ouviram minha história lá na semana do concurseiro, sabe como é. Eu não escrevia nada na faculdade. Eu tive que aprender a montar um resumo inteiro. E é essencial. E aí a gente entra no ponto 2 da aula, que é a revisão, tá? O resumo, ele vai ajudar você a fazer a revisão. E como você faz revisão, ao final de contas, né? Como que é uma revisão boa? De novo, estudos americanos apontaram a curva do esquecimento. Na verdade, quem apontou a curva do esquecimento é um cara chamado Ebbinghaus. Eu não sei se está certo a minha pronúncia e nem sei escrever o nome dele para soletrar para vocês. Escreve mais ou menos no Google depois, ou no seu caderno que você está anotando, Ebbinghaus. Depois eu posto lá no Stories para você poder ver a curva do esquecimento, que esse acho que é um psicólogo alemão ou um psiquiatra, não lembro. Tá? Mas ele que desenhou essa curva do esquecimento. Mas são estudos dos Estados Unidos que aprofundaram a curva do esquecimento. A partir de um certo ponto, 30 dias depois que você estudou, você vai lembrar muito pouco daquilo que você estudou. Porque a curva do esquecimento ela vai caindo assim, tá? Ela vai muito para baixo. Então você vai ter perda depois de 24 horas, você já perdeu significativamente o tanto que você estudou. Depois de 7 dias, depois de 30 dias e assim vai. Normalmente as pessoas dividem os resumos delas, as revisões delas, nesses prazos, tá? Revisão de 24 horas, revisão de uma semana, revisão de um mês, revisão... O duro disso é que se você não sistematiza essa revisão, ela fica impossível de fazer, porque vai ser tanto material para você revisar que chega uma hora que você se atola. E é aí que entram os métodos variados de estudo, porque cada um vai fazer de uma forma. Não adianta eu explicar para você aqui como eu faço com os meus alunos, porque envolve toda uma metodologia por trás. São 34 dias explicando como funciona todo o método, né? Desde a mente até o material lá no final. Mas eu quero que você entenda isso. Você precisa achar uma forma de sistematizar. Por exemplo, todo final de semana eu reviso. Todo sábado eu reviso a matéria dos 7 dias anteriores. E uma vez por mês, no último sábado, eu reviso a matéria dos últimos 3. É um jeito de revisar? É. Vai ser bom? Vai. Vai ser muito melhor do que você está fazendo hoje em dia. Ou você pode colocar um período de tempo. Por exemplo, a cada 4 dias de resumo, eu paro e faço uma revisão. Ou a cada 5 dias de resumo, eu paro e faço uma revisão. A cada 30 dias eu reviso isso aqui que está para trás. E aí eu arquivo. Se você ficar tentando revisar tudo, você vai ficar louco, tá? Quando que eu faço a revisão, então, Rodrigo, total do meu material, a revisão geral? Quando abrir o seu edital. Faltando 30 dias para a prova, você vai pegar todos os seus resumos e vai fazer a revisão final do seu resumo, tá? Ele já vai estar preparado, já vai ter as questões que mais caíram, você já vai estar anotando tudo, você já vai estar sabendo o que mais cai, você já vai ter anotado, porque quando você faz simulado, e a gente vai falar agora na terceira etapa, você tem que anotar aquilo que mais cai. E aí você já vai saber, ó, o que mais cai para o meu concurso é essa matéria primeiro, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Isso aqui, eu já me conheço. Eu sei que dá tempo de eu revisar até a prova. Então eu vou começar aqui de baixo, para que eu pegue o que mais caiu e revise na semana que antecede a prova. Pronto, você não vai desesperar, você vai saber que ali é o ponto de você revisar, tá? E aí você vai ter que ir na minha live anterior, que a gente falou só sobre reprovação, para você entender duas coisas. A prova, ela é uma etapa da sua aprovação. Você vai passar por mais de uma etapa de prova, provavelmente. Então, essa revisão zona que você fez, você vai fazer uma prova. Não deu, amigo? Ótimo, tudo bem. Eu vou continuar construindo meu material. Porque talvez o meu resumo ainda não tenha a profundidade necessária que eu preciso e ainda não tenha o volume de matéria necessário. Então eu vou acumular um pouco mais nessa jornada. Na próxima prova eu paro tudo, faço a revisão de um mês,
faço a próxima prova, aí eu vou perceber se eu vou melhor ou não. Na verdade, você já vai perceber isso com simulados, tá? E aí você vai indo. Então a revisão, ela é essencial. Duas dicas que eu puder te dar é essa. Sistematiza. Arruma uma forma de você sistematizar. Pode ter prazo mensal, pode ter, quando eu completar, olha um jeito legal. Quando eu completar 5 folhas de resumo, era a hora de eu revisar essas 5 folhas de resumo. Cada vez que eu completo 30 folhas, eu paro e reviso as 30 folhas. E aí eu arquivo esse monte de folha e começo de novo. A cada 5 folhas, eu reviso as 5 folhas. E assim você vai andando. Você tem que achar um jeito que você consiga andar no seu resumo, tá? Reviso 5, depois 10, depois 20, depois 30. Aí eu arquivo. Não sei, você vai achar um jeito de sistematizar. É justamente isso que eu faço dentro do meu método. Vamos para a próxima base. E aí, depois que eu terminar a próxima base, eu abro de perguntas e vocês podem tirar as dúvidas que vocês ficaram ainda aí com vocês, tá? Depois a gente vai poder falar de hipnose, vai poder falar de ressignificação subconsciente, de revisão subconsciente e assim por diante. O próximo etapa que eu falei para vocês é resolução de questões. Isso tudo forma o que eu gosto de chamar de 3 R's. Eu gosto de dar nome para os meus métodos. E esse chama 3 R's. Resumo, revisão, resolução de questões. Quando a gente entra em resolução de questões, eu falo isso, tem um monte de gente me xinga porque eu falo isso, mas não estou nem aí, continuo falando. Não adianta muito a revisão que você faz depois de estudar, a resolução de questões que você faz depois de estudar. 10 questões depois de estudar não funcionam muito. Por que, Rodrigo, não funcionam muito? Vou acrescentar esse muito aqui para o pessoal não me xingar muito. Pelo seguinte, quando você faz essas revisões depois de estudar, o objetivo disso não é você simular a sua prova. O objetivo disso é você fixar a matéria. Não é ver se você aprendeu o que está lá, é você fixar a matéria, tá? É o único objetivo disso. E a revisão é muito mais eficiente para você fixar a matéria do que a resolução de questões explicadas depois de você estudar. Então entenda que são coisas diferentes. Quando você fala em simulado, ele tem um objetivo. E quando eu falo resolução de questões, eu estou falando de simulado. Não estou falando de você responder 10 questões por dia. Eu sei que tem um monte de gente que tem método assim. Ó, você vai resolver no mínimo 10 questões por dia, no mínimo 10 questões por dia. Respeito, ele tem a estrutura inteira do método dele baseado de uma forma diferente. O meu não é assim. Por quê? Porque quando você faz essas 10 questões, você está dando uma falsa percepção para o seu subconsciente de que está tudo ok, de que você não precisa mais aprofundar naquela matéria. Você estudou e fez questões. Tua prova não vai ser assim, para começo de conversa, tá? Você vai ter que estudar tudo, sua prova vai ser de 100 questões alternadas de um monte de matéria variada. Então você não está treinando para a prova. Se teu objetivo é fixar a matéria e depois estudar, ótimo, faça, continua assim. Está funcionando para você, está subindo sua pontuação? Ótimo, continua assim. Eu quero te mostrar que isso é para você fixar a matéria. E para mim, o resumo, ele já vai fazer, a revisão e o resumo já vão fazer isso muito mais eficientemente do que as resoluções de questões depois da prova, depois de estudar. Então tá, Rodrigo, como é que eu resolvo questões? Você vai pegar todo domingo, ou todo sábado, ou no mesmo dia da sua prova, no mesmo horário da sua prova, imprimir uma prova anterior e resolver 100 questões em um dia da sua semana. Beleza, vê se dá tempo de você fazer isso dentro da sua jornada e ainda resolver 10, 20 questões todo dia. Você vai ter que estudar o teu material raiz que você escolheu, pode ser videoaula, pode ser livro, o que você escolheu como material raiz. Vai ter que fazer os seus materiais no telinhas, tá? Os seus micromateriais desse materialzão grande. Vai ter que rever esses micromateriais e vai ter que corrigir todas as questões do seu simulado, inclusive as que você acertou, fazendo a anotação de qual matéria foi cobrada naquela questão específica e onde você tem a solução dessa questão, tanto no seu resumo quanto no seu livro. E se você ainda não tiver a solução dessa questão no seu resumo, você vai ter que anotar no livro isso. Olha, eu cheguei a questão está nesse parágrafo e eu ainda não estudei esse tema. Beleza, quando você for abrir o seu livro e chegar naquela pergunta específica, vai ter uma anotação aqui do lado. Esse aqui não tem, tá? Porque ele é mais novo. Eu acho que não tem nenhuma das minhas anotações aqui nesse livro. Ele tá em branco. Ele não tem quase nada de anotação. Mas você vai chegar do lado de um tópico e vai anotar assim, ó. Esse tópico, qual que tá isso aqui? Funcionalismo. Funcionalismo caiu na prova 32 do MP e não tinha no meu resumo. Você vai anotar assim. Você vai dar uma lida, corrigir a questão e vai... Beleza, se você quiser já anotar no seu resumo para ganhar tempo, aí você vai escolher como você quer fazer. Mas na hora que o seu estudo continua, né? Você vai estudando. Chegar ali que você bateu o olho e falar, olha, isso aqui já caiu. Só de você bater o olho e falar, olha, isso aqui já caiu, liga a luzinha no seu cérebro para prestar atenção, para fixar aquela matéria. Porque ele sabe que ele vai precisar disso mais para frente. Você entendeu? Então, o simulado... Por que eu prefiro o simulado do que 10 questões diárias? Primeiro, porque não dá tempo. Se você for fazer 10 questões diárias, você vai chegar em 7 dias com 70 questões feitas. É a mesma coisa quase de você resolver 100 em um dia só, tá? Ou se você faz 20, você vai ter até mais do que isso, tá?
beleza, você vai ter 140 questões, vai ter mais do que 100 questões de uma semana. Então, você pode fazer o simulado tranquilamente. Só que corrigir cada uma dessas questões, achar onde ela está no seu resumo e anotar qual o tópico que foi cobrado em cada uma das últimas provas, tá? E quando eu falo anotar o tópico, é você pegar uma folha de caderno, escrever aqui, administrativo, ou então penal, princípios, princípio da significância, aí você põe um ticadinho assim, prova X. Aí você vai aqui na outra, mais um ticadinho, prova Y. Aí você vai na outra, aí você vai anotar tudo que cai. Para no final você ter, isso aqui pode fazer no computador, claro. E aí no final você vai ter um balanço do que é mais cobrado no MP, do que é mais cobrado no MP de Minas, do que é mais cobrado no MP do Mato Grosso do Sul. Quando você direcionar para uma prova ou outra, você vai ter um mapa da sua prova, que você fez, que você corrigiu as questões, que você instigou seu cérebro a estudar. Você entendeu por que eu não gosto das questões todo dia? Porque eu acho esse método muito mais eficiente. Você treinar como você vai jogar. O que eu vejo a maioria das pessoas falando é falando, nossa, no meio da prova meu desempenho desabava. E eu não sei se vocês viram o depoimento da Márcia, ela chama Márcia de Andrade, tem lá na Semana do Concurseiro também. O que acontecia com ela era isso. Ela estudava, chegava no meio da prova, fazia assim a concentração dela, bum. Por dois motivos. Primeiro, que ela não treinava, e segundo, que o subconsciente dela não era preparado para fazer isso. Tá? A gente fez uns gatilhos, colocou umas âncoras nela para que ela pudesse acessar a concentração voltar, e aí ela conseguiu passar na primeira fase de analista. Acabou que nesse concurso específico, na segunda fase, ela não foi tão bem, foi uma segunda fase atípica, e assim vai, tem várias coisas para a gente corrigir em cada uma das etapas, claro, né? Bom, mas o que eu quero que você entenda dessa resolução de questões é isso. Se você tem tempo para fazer 20 questões todos os dias, ou 10 questões todos os dias, e um simulado no final de semana, e corrigir tudo isso, maravilha, toca o pau, você está com um monte de horas para fazer o seu estudo vai aumentar a qualidade. Agora, se você não tem muito tempo para estudar, o que a grande maioria me fala, você vai precisar escolher uma coisa ou outra. Mas você precisa fazer uma coisa ou outra, tá? E para mim o mais eficiente é o simulado por conta do ganho nessas outras coisas. Você deixa o seu resumo mais eficiente, você deixa o seu cérebro mais eficiente e você já começa a questionar, a fazer o que do SQ3R, tá? Você vai começar a fazer o que ali, que é o question. Você já está fazendo isso. E aí, na hora que você lê a matéria e você transforma em resumo, você está passando o superficial ali e anotando o que é importante. Quando você estuda a matéria, que é o read, você está lendo. Quando você ensina e grava, você está chegando nos outros R's, tá? Então, você está fazendo tudo o que você precisa fazer ali dessa sequência do SQ3R. Então, vamos fazer um resumão geral para eu poder responder pergunta, senão vai dar o tempo aqui, eu não vou responder nenhuma pergunta de vocês. Você vai resumir, já entendeu a importância do resumo e como fazer. Você vai revisar, já entendeu a importância da revisão e que tem que ser esquematizado, senão vai virar uma bola de neve e você vai se perder no meio desse caminho. E você tem que fazer o último, que é a resolução de questões. E aí na resolução de questões, você tem essas duas opções. Fazer as questõezinhas lá depois que você estuda ou fazer o simulado, tá? Que pra mim é muito mais eficiente. Então, se você for perguntar, Rodrigo, o que você prefere? Simulado, sem dúvida. Beleza? Vamos fazer perguntas agora? Vou liberar aqui os comentários. Se você quiser deixar uma pergunta para eu ver melhor, tem a caixinha de texto. Ó. Só teve uma pessoa que perguntou. Tem uma caixinha aí com um ponto de interrogação em algum lugar da sua janela. Clique e deixe sua pergunta. Deixa eu liberar aqui os comentários. Vamos lá. Vou pegar quem já perguntou por aqui. Ó, uma pergunta aí do Calixto. Rodrigo, eu quero defensoria pública. Esse é meu objetivo. Tá aqui o SQ3R. Deixa eu ler o SQ3R antes. A Dani pegou aqui pra gente. SQ3R. Survey, que é o examinar, pesquisar. Question, que é perguntar. Read, que é leitura. Recite, que é você... O recite aqui não é de recitar. Ele é de você ensinar alguém. E o review, que é de você revisar. Então, olha como tudo que eu expliquei para vocês encaixam no SQ3R, tá? O survey, o examinar, mostrar a curiosidade, ele vem tanto quando você faz a prova de uma questão que você nunca viu, quanto quando você estuda, que você abre ali o livro e dá uma olhada aqui, ó, concurso de pessoas, vai falar dos requisitos, isso tudo é o survey, tá? O read é quando você estuda efetivamente, quando você estuda, anota. O recite, eu trocaria só a ordem aqui e colocaria o review antes, porque você revisaria antes de você ensinar, né? Porque aí você estudou, revisou e já ensinou ali gravando o texto, por exemplo. Então isso vai fazer com que aprimore, né? Vamos lá, Rodrigo, eu quero defensoria pública, esse é meu objetivo. Devo comprar um cursinho específico para DPE ou já pode parar a pergunta, nem precisa. Você quer saber se você faz o anual ou aqueles específicos, tá? Primeiro ponto, eu acho complicado a gente falar de cursinho porque entenda o conceito, tá? Uma aula, cognitivamente falando, tá? E eu posso falar isso com uma autoridade, porque eu tenho uma especialização em psicopedagogia. Então, cognitivamente falando, uma aula vai fazer você aprender menos do que um livro. É muito mais rápido um estudo por um livro do que por uma aula. Qual que é a diferença? Uma aula, você aprende coisas iniciais mais facilmente, tá? Então, você nunca viu direito penal na sua vida. Se você pegar um livro desse e começar a ler, vai ficar difícil para você entender.
porque o professor vai conseguir te explicar de uma maneira mais didática e mais devagar do que um livro. Só que quando você estuda pelo livro, você consegue avançar muito mais matérias do que você conseguiria por uma aula, tá? Isso tem estudo cognitivo falando sobre isso. Não tem como discutir com esse ponto, tá? Então, essa diferença é legal. Mas tem gente que fala, mas eu só consigo estudar por aula. Não tem problema. Faça teu caderno, estuda pela aula, mas você tem que ler o seu caderno. Em algum momento você vai ter que ler a informação, tá? Senão não vai adiantar muito. Então, mas vamos lá. Compra um cursinho específico ou não? Se você não comprar um cursinho específico, no pacote vai vir várias matérias que você nem precisa estudar. E aí você vai ter que decidir se você vai só quer defensoria, para que você vai estudar matérias que não caem na defensoria? Não faz sentido. Então, um cursinho específico é melhor. E hoje em dia tem algo que eu acho fantástico, que são as matérias individualizadas. Então, por exemplo, eu não estou mais obrigado a um cursinho. Eu posso comprar direito administrativo, por exemplo, com a professora Gabriela Xavier, que é, inclusive, minha amiga. Você vai lá depois e olha o Instagram dela, direito administrativo, tem um material incrível. Eu posso comprar criminologia com o Murilo, que é delegado. Quem conhece o Murilo segue ele aí também, o Murilo fera demais. Eu posso comprar, sei lá, você vai no MED, por exemplo, tem várias matérias separadas, tem vários modelos de estudo separados, o MED foi onde eu trabalhei. Ou você pode ir nos cursinhos grandes, que também tem matérias isoladas. Por que eu estou dizendo para você da matéria isolada e não de um curso específico? Porque pode ser que você não goste do professor de civil. E aí, você vai fazer o quê? Pô, eu odeio aquele cara de civil lá que ensina aquele cursinho. Você vai ter que sair fora dele, porque quanto mais você estuda por ele, mais você ferra o teu subconsciente daquela matéria. E aí, vai criar um bloqueio específico por conta disso. A gente falou isso na última aula com o Dr. Carlos. Inclusive, ele trouxe o exemplo de você associar por exemplo, um agressor a um professor. E aí ferrou, porque você não vai aprender nunca. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Tem um problema quando eu vou corrigir minhas questões de simulado. Sei que preciso para entender o que preciso dar e o que estou errando, mas nunca tenho coragem. Medo de me sentir incapaz. Aqui, ó, bloqueio. Já pisca aí um bloqueiozão. Por que esse bloqueio, Jaque? Pelo seguinte, você tem medo do julgamento, tá? Eu passei por isso, passo por isso ainda. Vou até confessar algo para vocês aqui. Sempre que a empresa vai fazer vendas dos meus cursos, eu fico completamente aflito. Por quê? Porque venda de curso é a mesma coisa que você corrigir teu simulado de prova. Parece que as pessoas vão julgar se eu sou bom ou não. Quando abre vagas para o meu curso, será que o Rodrigo é bom o suficiente para eu seguir ele e comprar o curso dele? Então, eu trabalho isso muito com a hipnose e desbloqueei muita coisa disso. E hoje eu consigo passar por etapas, por exemplo, de vendas de concurso, de maneira muito mais leve do que eu passava antes. Eu sempre ficava doente, eu achava que não ia e depois no final tem um monte de aluno novo para você receber. Tipo, é super bacana você fazer isso, ter contato próximo com os alunos. Mas essa parte para mim era dolorosa, entendeu? Tipo, tô abrindo um problema meu aqui com vocês. Mas por que isso acontecia? Porque eu tinha esse bloqueio com o julgamento. E como eu conseguia associar as duas coisas? Simples. Quando eu fazia uma prova, ninguém podia corrigir a prova na minha frente. Eu tinha que entregar a prova e ir embora, sair de perto da pessoa. Porque se a pessoa corrigisse a prova na minha frente, bum, parecia que o mundo ia acabar para mim, tá? Então, isso é um bloqueio, a gente precisa tirar. Porque enquanto você não tira isso, você não evolui. Imagina um professor de cursinho que não consegue passar por uma venda de curso. Da onde que você imagina que alguém pode viver assim? Entendeu? Tipo, não dá. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual eu prestei concurso público. Olha que louco, quando você começa a olhar para trás. Eu prestei concurso público porque eu não sabia cobrar como advogado. O que é isso? Medo do julgamento. Medo de oferecer o meu serviço como advogado para alguém e essa pessoa achar caro demais, por exemplo. E hoje eu sou completamente tranquilo com isso. Uma das formas que eu usei para ressignificar foi o depoimento de vocês. A cada depoimento que eu recebo, que uma pessoa foi transformada, por exemplo, uma pessoa foi aprovada, manda... Como a última que me mandou a notícia foi a Jamila, por isso está mais fresco. A Jamila agora no analista aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Poxa, isso é a coroação. Então você fala, pô, peraí, dinheiro não é ruim, não estou ofendendo ninguém. Eu simplesmente estou transformando vidas através disso, tá? E é preciso você ter, a máquina precisa girar. A coisa custa, né? Tudo custa hoje em dia. Então, a ideia é essa. Entenda o simulado assim. O simulado, ele é o trampolim, ele é uma etapa do teu processo. Ninguém vai te julgar se você for mal. Você precisa saber se você foi mal. Mas eu sei também que as minhas palavras aqui são difíceis da gente enfiar a mão aí dentro e arrancar esse bloqueio. Mas talvez, se você entrar com essa cabeça lá no áudio da hipnose, da nossa aula número 3, talvez você consiga encostar nisso. Na hora que você abrir a mochila, para quem já fez vai fazer sentido, na hora que você abrir a mochila lá, você vai arrancar esse trem lá de dentro, você já sabe qual que é o teu bloqueio, que é de julgamento, você vai arrancar esse julgamento, e aí você vai anotar uma frase que ano passado foi a frase melhor que eu aprendi com o Pablo Marçal, gosto de citar a fonte, que é o vai cuidar da sua vida. E aí você vai pensar exatamente nisso. Ninguém tá nem aí para você, filha. Ninguém se importa com você. Então, se você foi bem ou mal no concurso, só você tem que pensar, vai cuidar da sua vida. Se eu fui bem ou mal, o problema é meu. O único exclusivo problema é meu, não é mais ninguém, tá? Então, não tente passar essa culpa para os outros também.
Vamos lá, mais perguntas. Ó, já tem 8 perguntas aqui. Deixa eu pegar mais uma aqui dos comentários. Boa noite, doutor. Devo ir estudando e fazendo resumo ao mesmo tempo? Sim, Rafa, você pode fazer de duas formas, tá? Vamos lá. Como é que se faz resumo, então? Pode fazer de duas formas. Você pode pegar um tópico, por exemplo, dolo no Código Penal. Você pode ler isso daqui, entender, fazer suas anotações prévias. E aí, ó, por exemplo, o dolo já terminou aqui. Tá vendo que foi curtinho, né? Maravilha. Então eu tenho um tópico que é só essa parte aqui do livro, ó. Você pode ler isso daqui, entender e passar no resumo com as suas palavras. Isso é fundamental, tá? O copia e cola. Ah, então tá, vou copiar. Ó, ninguém pode ser punido por fato. Isso não vai funcionar. O que funciona é, li o que é o dolo, entendi o que é o dolo, e aí eu passo pro meu papel. Se eu não entendi ainda, eu vou ler de novo, vou ler de novo. Claro que você pode olhar e falar, olha, eu gostei da forma como ele escreveu aqui, ó. O exemplo que ele deu aqui do dano, tá? Então eu vou colocar isso aqui. Aí você vai abrir no outro tópico. 4, teorias do dolo. Quais são? Você vai ler, vai entender, vai lá pensar sobre e anotar. Ou você pode ir parágrafo por parágrafo. Eu li um parágrafo, entendi, tem uma informação importante, vou lá no meu resumo e anoto. Li o próximo, entendi, vou lá e anoto, tá? É essencial que você faça esse jogo aqui. Vamos lá para a próxima pergunta. Tinha várias aqui, ó. Aqui. Vamos lá. Esse simulado uma vez na semana é para fazer ele completo e depois fazer as anotações? Ou fazer as anotações? Tá, entendi. Não coube tudo aqui, mas já entendi a pergunta. Simulado uma vez por semana é simulado. O que é um simulado? Você vai imprimir a prova de uma aula passada, você vai sentar numa cadeira, exatamente como vai ser a tua prova, se você quiser uma biblioteca, que vai ter uns barulhinhos externos, melhor ainda, a não ser que isso te irrite, aí você tem que tomar cuidado, tá? Que se o ambiente te irritar demais, você pode gerar um bloqueio ali, sempre toma cuidado com essa questão de bloqueio, mas a prova vai ser assim, então vai tratar o bloqueio também, né? Mas vamos lá. Você pode sentar lá numa biblioteca, que tem um pouco de barulho, para você se acostumar, que vai ter isso na sua prova, e aí você vai imprimir a prova, sentar e fazer com gabarito, com a caneta que você pode usar na prova, que é uma caneta Bic, sei lá, esferográfica da cor azul. Você vai imprimir o gabarito, acha um gabarito igual. Se for uma prova dissertativa, acha um número de linhas iguais. E aí você testa, se dá para fazer resumo, se não dá, se dá para você fazer, não é resumo que chama, puta, fugiu o nome agora. Depois você passa limpo, é um resuminho ali do lado da questão que você vai fazer. Beleza, vocês entenderam. E aí você vai testando a prova, testando os seus limites, testando quanto tempo você precisa para passar no gabarito e você vai testando essas coisas. Dia da prova, se foi a única prova que você fez na sua vida, você vai sofrer 200 mil emoções ao mesmo tempo. A hora da prova é para você chegar preparado, tá? É a hora do jogo, mas você tem que fazer jogo-treino também. Vamos lá, fica mais fácil, rascunho, exatamente, ótimo, valeu. Vamos lá, ó. Mais perguntas aqui. É legal pegar essa daqui, ó. Como driblar o sono? Sono, temos duas coisas que a gente pode falar sobre o sono. O sono pode ser fisiológico, não durmo bem à noite, passo o dia inteiro trabalhando, chego 11 horas da noite lá na minha casa e quero estudar. Eu vou conseguir? Vai te dar sono, óbvio. Como é que eu sei se o sono é fisiológico ou se ele é um bloqueio emocional meu? E vamos explicar primeiro o bloqueio emocional e aí eu faço a distinção. Se o sono for um bloqueio emocional seu, é o teu corpo, teu subconsciente, te desligando na hora que você está fazendo algo chato. Estudar é chato demais, estudar é doloroso demais, eu prefiro ficar dormindo do que estudando, tá? Esse mesmo efeito acontece com pessoas depressivas. Prefiro ficar dormindo o tempo todo na minha casa do que sair para confraternizar com pessoas. Prefiro ficar em casa o tempo todo, prefiro ficar descansando, prefiro ficar dormindo e me sinto cansado o tempo todo. Isso é depressão. Você vive lá no passado, alguma coisa está te incomodando, você não quer o presente nem o futuro. Essa é a ideia da depressão. O sono relacionado ao concurso não quer dizer que você tem depressão, não. Estou querendo dizer que para você estudar é chato, é maçante, dói, então você não quer fazer. E aí você vai fazer o quê? Ativar o seu bloqueio e o seu corpo vai tentar te proteger. Entenda o seguinte, acho que eu não expliquei isso na aula. O subconsciente, ele quer sempre te proteger. Sempre. Essa é a função do subconsciente. E a gente fala isso de uma maneira instintiva. A gente esquece que a gente é animal, a gente é bicho, tá? Fora a discussão que teve, se vem do macaco ou não vem do macaco, se Deus criou, isso aí é uma discussão teleológica. O que eu quero dizer para você é que a gente tem instintos como se nós fôssemos bichos, tá? Você tem que entender isso. Então, imagina que perfeito que é, você toma água, seu corpo é feito de água, de célula e assim vai, tá? E a gente tem instintos. E teu instinto é te preservar. Seu corpo nunca vai entender que estudar é uma coisa importante, porque para ele não faz sentido. Ele não está buscando alimento, ele não está se beneficiando com nada daquilo. Então ele vai ligar o alarmezinho dele e vai tentar te desligar com o sono. Beleza? Isso é uma luta ou fuga também, mas aí é uma explicação mais teórica. Tá. Se você tem um sono de bloqueio, tem que desbloquear. Como que desbloqueia? Vocês já entenderam. Vai lá e dá um punch no problema, a gente busca lá na raiz, arranca fora. Quem fez hipnose chora pra caramba, põe tudo pra fora, soa, regaça, manda foto pra mim com os olhos chorando, que nem fizeram hoje, achei incrível. E aí a gente ressignifica isso. Ou você pode ressignificar com essa palestra, entendendo o que está acontecendo com você. O sono de cansaço, como que eu resolvo? Invertendo o seu dia. Você vai acordar mais cedo, no começo vai ser difícil,
você já entendeu. Toda vez que você tira seu cérebro da zona de conforto, ele vai querer te parar. É natural, tá? A gente falou isso na live de aprovação também. Teu cérebro pende para a esquerda. O que é isso? Pende para a razão. Não tem razão nenhuma para você acordar de manhã para estudar. Então ele vai tentar te frear a todo momento. Mas você vai acordar muito mais cedo do que você acorda, por exemplo, 3 da manhã, 4 da manhã, estudar até o horário que você tem que pegar no seu trabalho. Você vai aproveitar o seu momento melhor, porque você dormiu, descansou, acordou energizado, pronto, cabeça fresca, vai estudar nesse momento, depois você vai trabalhar. Rodrigo, mas eu vou sentir sono no meu trabalho. Eu sei, a vida é questão de prioridade. Escolhe o que você quer, tá? É melhor você sentir sono na hora que você está estudando e se matando para passar num concurso, ou melhor você sentir sono na hora do que você está trabalhando, tá? Você está usando aquilo, provavelmente é isso, para ser um trampolim para você conseguir algo melhor. Então, você tem que pesar aí e infelizmente, a vida funciona assim. E aí você vai dormir mais cedo. Em vez de você chegar na sua casa 8 horas da noite, tomar um banho para começar a estudar às 9, você vai pegar e vai dormir às 9. Ah, mas é difícil dormir às 9. Mas você vai se acostumar a dormir às 9. Você vai fazer processos, higienização do sono e assim por diante. Você vai parar de comer, você vai parar com a internet, você vai criar rotinas para você poder dormir mais cedo e para você poder acordar mais cedo e fazer isso com fluidez. E aí, o problema de sono fisiológico resolve assim. O problema de sono de bloqueio, dá porrada nele, a gente arranca ele daí com a unha. É o único jeito. Fiz a hipnose, foi maravilhoso, uma energia maravilhosa. Parabéns. Legal, Dani, show de bola. Vamos pegar mais questõezinhas. Eu vou dar preferência para as que estão aqui, tá? Que é mais fácil de eu escolher. No comentário é difícil de ler. Mais uma pergunta aqui, ó. Rodrigo, devo fazer simulados mesmo antes de ter resumido o conteúdo? Sim, expliquei isso. Não sei que hora você perguntou, tá? Mas eu expliquei isso lá no começo, quando a gente falou sobre resumos. O SQ3R, lembra? Você tem que se perguntar. Olha só, ele coloca assim, surfar sobre o material e elaborar perguntas. Seria exatamente isso daqui, ó. Você abrir aqui e falar assim, exercício regular de um direito. Espera aí, deixa eu achar um lugar que seja mais fácil. Aqui, ó. Estado de necessidade. Tá aqui, estado de necessidade. Aí vai ter conceitos. Aí, estado de necessidade justificante, estado de necessidade culpante. Aí você vai parar para pensar, falando, o que é culpante e o que é justificante? Será que justificante vem de justificar? E você vai começar a anotar essas questões. É esse o SQ3R. O que do SQ é isso. É você ler o surfar, é você ler os tópicos, né, dar aquela passada de olho. E o que é você se perguntar sobre os tópicos. E quando você faz uma prova de concurso, mesmo sem ter simulado, mesmo sem ter resumido, desculpa, o que você está fazendo? O questionar-se. Você está se perguntando sobre um assunto que você ainda não viu. Você está despertando a curiosidade do seu cérebro e anotando ali que aquilo já caiu numa prova, para despertar interesse. E antes que eu esqueça, deixa eu falar de 2 pontos, antes de pegar mais uma pergunta. Primeiro deles, vou pegar aqui mesmo, ó. Faça uma simbologia para você. Isso é importantíssimo. Vou mostrar. Por exemplo, ó. Você vai fazer um símbolo assim. Toda vez que caiu num concurso anterior, você vai pôr o mesmo símbolo. Tá? Não precisa ser esse. Você vai inventar o seu símbolo. Tem um Instagram americano, chama Verbal to Visual. Verbal to Visual, chama. Ou é o contrário, Visual to Verbal. Mas eu acho que é Verbal to Visual. Aí você vai entrar lá, vai pesquisar isso no Google, né? Vai aparecer lá no YouTube. Você vai procurar. Ele ensina a fazer várias dessas coisinhas aqui, ó. E aí é bem fácil, não precisa saber desenhar. Mas para o seu material ficar atrativo, atraente. Por que, Rodrigo, que eu vou criar essas âncoras? Isso aqui é uma âncora, tá? Inclusive na hipnose dá pra gente instalar âncoras, que toda vez que você fez isso, o teu subconsciente entende que é para você dobrar a sua concentração. É a mesma coisa, tá? Você vai colocar vários desses. Aí você vai fazer o que você quiser. Pode ser um copinho de cerveja para você lembrar que aquela matéria é interessante. Sei lá, usa a sua criatividade. Faz vários símbolos desse para você poder, para o seu cérebro poder associar a imagem, tá? Uma das técnicas, inclusive, é essa. Deixa eu contar para vocês um caso que é do Pavlov. Tá? O Pavlov é um cientista que, inclusive, ganhou um prêmio Nobel porque ele estudou a baba do cachorro. Olha que coisa maluca. E ele descobriu que, dependendo da alimentação que o cachorro come, muda a composição da baba do cachorro. E claro que naquela época isso foi uma puta descoberta. Mas ele descobriu algo mais fantástico ainda quando ele fez isso, que era, toda vez que ele tocava a campainha, na verdade não foi assim que começou. Foi assim, tinha uma pessoa que cuidava dos cachorros dele, que ele fez esse experimento. E esse cara, quando entrava o cuidador, ele começou a perceber que os cachorros já começavam a babar antes de receber a comida. E ele falou, opa, tem alguma coisa aí. Por que o cachorro estava babando antes de receber a comida? E aí ele começou a fazer testes. Ele pôs uma campainha, ele fez várias coisas, tá? Pôs uma campainha, ele tocava a campainha e o cachorro não fazia nada. E ele tocava a campainha e o cachorro não fazia nada. Aí ele começou a dar comida pro cachorro e tocar a campainha. Dá comida, tocar a campainha. Dá comida, tocar a campainha. Aí ele começou a tocar só a campainha. Aí sabe o que aconteceu? O cachorro começou a salivar. E ele falou, opa, existe aqui algo. Isso é estudado muito na psicologia, esse experimento do Pavlov, tá? Que é um comportamento condicionado. Ele condicionou a campainha ao babar. O que você faz quando você faz isso aqui, ó?
você condiciona o seu cérebro a entender que essa imagem significa concentração ou que você precisa guardar aquela informação. E não quer dizer que da primeira vez que você colocar, assim como o cachorro, você vai conseguir associar, tá? Mas quer dizer que toda vez que você forçar esse mesmo condicionamento, chega uma hora que ele vai funcionar para você. E aí isso vira um gatilho. Por que a hipnose é mais rápido? Porque eu já explico isso para o seu subconsciente de maneira mais rápida. Muita gente está aqui e me conheceu por causa do dedo mágico da concentração, daquele vídeo. É isso, tá? O dedo mágico é você puxa o dedo quando você tem que ter concentração. Só que com a hipnose, eu instalo como se fosse isso no seu subconsciente de maneira mais rápida, esse gatilho, tá? Essa é a ideia. É o mesmo experimento do Pavlov, de bater na sinetinha lá. Tá? Pessoal, tá acabando a live, eu tenho só mais 1 minuto, tá? Eu vou precisar ter um compromisso agora, eu não consigo estender hoje com vocês. Talvez, se der, eu faça uma live amanhã ou no sábado ou no domingo, se sobrou mais questões aí com vocês. Eu vou deixar essa live salva, tá? E aí eu vou subir ela pro YouTube. Acho que dá tempo de eu responder mais uma questão. Vamos ver se eu acho alguma coisa legal. Tem uma aqui. Mas como revisar os resumos de várias disciplinas sem confundir? Você disse que tem que revisar de tantos em tantos dias. Sim, você vai precisar sistematizar isso, tá? E a mescla de resumos de disciplinas é ótimo para você, tá? Seu cérebro aprende de uma maneira global. Talvez não seja no começo, mas depois vai fazer sentido. Pessoal, obrigado. Eu vou usar esses últimos 20 segundos para me despedir de vocês. Gratidão por vocês terem comparecido aqui comigo. Se ficou alguma dúvida, a gente vai voltar. Semana que vem, quarta-feira, vai ter mais live, tá? O que acaba domingo é só as aulas da semana do concurseiro. Então, se você quer fazer hipnose, corre lá, porque é a tua chance agora, beleza? Valeu, brigadão e até a próxima. Show!